Olá, acadêmicos! Nessa videoaula falaremos sobre as diferentes classificações de uma atividade de campo e também sobre a importância da interdisciplinaridade e suas ramificações, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, dentro da ciência geográfica. Para começarmos, vamos usar a classificação de Compiani e Carneiro de 1993, onde os autores dividem as atividades de campo em conformidade com o seu papel didático, sendo elas atividade de campo ilustrativa, indutiva, motivadora, treinadora e investigativa. Atividade de campo ilustrativa é considerada uma atividade tradicional, pois se concentra em reafirmar o conhecimento como produto acabado e serve para reforçar os conceitos já vistos em sala de aula. Nessa atividade, o campo funciona como uma revisão do conteúdo e o aluno faz o papel de espectador. Geralmente utiliza uma caderneta de campo para anotações que o professor repassa durante a atividade. Atividade de campo indutiva. Nessa atividade de campo, o professor conduz os alunos elaborando um roteiro de atividades. Por vezes é acompanhado de um questionário que envolve questões teóricas abordando conceitos pré-estabelecidos. Atividade de campo motivadora. Na atividade de campo motivadora, trabalha-se a motivação dos alunos em um determinado problema ou aspecto. Nesse tipo de atividade, há uma abordagem mais genérica, como a paisagem, o senso comum e a atividade com o meio, ou seja, o espaço vivido. Atividade de campo treinadora. Com o uso de aparelhos ou instrumentos científicos, exige conhecimentos prévios por parte do aluno, anotações, medições e coletas de amostras tornam-se imprescindíveis nesse tipo de atividade. Aqui apresento dois equipamentos usados por geógrafos e professores de geografia que auxiliam na localização: a bússola e o GPS. Nessa atividade, o professor direciona as práticas e cabe aos alunos seguir as recomendações e procedimentos. Atividade de campo investigativa. Nessa atividade de campo, o objetivo é possibilitar aos alunos resolver determinados problemas no campo, onde podemos elaborar hipóteses a serem pesquisadas. Podem observar, interpretar e validar as hipóteses, ou seja, os alunos elaboram a prática de campo e direcionam os caminhos a que a pesquisa seguirá, podendo recorrer ao embasamento teórico e discutindo em grupo as reflexões e conclusões a que se chegaram. Visto as características das atividades de campo que Compiani e Carneiro nos apresentaram e as possibilidades que cada uma delas nos propicia, falaremos agora do papel que a prática de campo desempenha na ciência geográfica. Na prática de campo, não trabalharemos especificamente com conceitos, mas sim com a aplicabilidade dos conceitos que vocês estão estudando nas disciplinas no decorrer do curso. Sendo assim, a prática de campo é a ponte que liga a teoria à prática. Tudo que é estudado nos livros e debatido em sala de aula é desenvolvido e usado em uma atividade de campo. Fato esse que nas atividades de campo temos a transposição didática. E é na transposição didática que ocorre a transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar, podendo assim ser ensinado pelos professores e aprendido pelos alunos. Nesse processo, percebemos que a prática de campo é uma ferramenta imprescindível para a transposição didática. E inerente a isso, notamos que surge também a necessidade de se trabalhar com a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Pois o crescimento científico e as especificidades tecnológicas propiciaram o distanciamento cada vez maior das disciplinas. Porém, problemas que surgem na atual conjuntura social, tais como questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, apontam para a necessidade da união entre as disciplinas. Para isso, a metodologia de abordagens dos conceitos tem recebido cada vez mais importância nos documentos que norteiam
os materiais didático-pedagógicos, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. E para que haja essa interação entre o conhecimento das diferentes ciências, passamos pela interdisciplinaridade. Segundo Fazenda, 1994, esse termo surge na década de 1960. No Brasil, começou a ser abordado a partir da Lei 5.692/71 e no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente, principalmente com a nova LDB 9.394/96 e com os PCNs. O que significa interdisciplinaridade? Para Libânio, 1994, é um processo de ensino que se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e refere-se a um modo de interação entre as disciplinas e as áreas de saber. Mas essa interação acontece em vários níveis de complexidade. Sendo assim, esses níveis se subdividem em multidisciplinaridade. Segundo Japiaçu, 1976, a multidisciplinaridade se caracteriza por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática comum. Porém, essa atuação é muito fragmentada, ou seja, as disciplinas possuem conhecimentos em comum, mas não compartilham entre si esses conhecimentos. Por exemplo, em um cálculo de escala, utiliza-se a matemática, mas em matemática não se trabalha em escala geográfica. Pluridisciplinaridade. Na pluridisciplinaridade, observa-se a presença de algum tipo de interação entre os conhecimentos interdisciplinares. E embora eles ainda se situem no mesmo nível hierárquico, ainda não há nenhum tipo de coordenação proveniente de um nível hierarquicamente superior. Transdisciplinaridade. Representa um nível de integração disciplinar maior que a interdisciplinaridade. Trata-se de uma proposta relativamente recente no campo epistemológico. É uma espécie de coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino. É uma forma de organização em que ocorre uma espécie de integração de vários sistemas interdisciplinares num contexto mais amplo e geral, combinando em uma interpretação mais holística dos fatos e fenômenos. Interdisciplinaridade. Reforçando, interdisciplinaridade se caracteriza pela presença de uma ligação comum a um grupo de disciplinas que se encontram conexas e definidas no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Assim finalizamos essa videoaula. Espero que ela possa ajudá-los a compreender melhor o funcionamento da prática de campo em geografia e da funcionalidade dos conceitos aqui trabalhados, e que todos possam conciliar o que foi trabalhado nas disciplinas específicas do curso e possam realizar a transposição didática em suas atividades de campo. Muito obrigado e bom estudo a todos.